Olá, crianças! Giovânia voltando aqui para darmos continuidade às nossas aulas de hoje, tá bom? E nós vamos estudar em geografia, preparados aí para a nossa aula de geografia. Pois é, na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos estudar as cidades e seus problemas, não é isso? Sabemos que as cidades grandes, elas têm muitos problemas. Quais são esses problemas? Crescimento populacional, lixo nas ruas, não é isso? Saneamento básico e poluição. É um problema nas cidades, nas grandes cidades brasileiras e mundiais, tá certo? E aí, vamos dar início também ao novo capítulo, que é o capítulo 4, tá bom? Do seu livro de geografia, tá certo? Então, pegue aí o seu material, tá certo? Para darmos início, tá certo? No nosso capítulo de abertura, nós temos o seguinte, na página 32 e 33. Viver melhor na cidade, tá certo? Então, vamos conhecer alguns problemas das grandes cidades, tá bom? E vamos ver também se tem alguma alternativa para minimizá-los, tá bom? A fim de garantir melhor a qualidade de vida para a população. Só que no capítulo de abertura mostra logo aí, olha só, a poluição da água, né? Estamos estudando sobre isso, né, há algum tempo, sobre poluição. Espero que vocês tenham entendido bastante esse conteúdo, porque a gente já fala de poluição há um bom tempo, né? E a gente já estudou sobre vários tipos de poluição, poluição da água, poluição do ar, né? Isso, poluição do solo, né? Que a poluição é o desgaste, né, de resíduos, né, de lixo, certo? E essa imagem aí, você vê, né, um esgoto sendo lançado em um rio, né? Não é só lixo, é tudo, né? Resíduos de fábricas, né? Resíduos tóxicos, né? Isso. E aí nós temos aí o Abaré, né, com a mãe dele, observando tudo, né? Isso. E com a mãe dele não, na verdade é a professora Cecília, né? É a professora Cecília. E aí ele pergunta: professora, essa é a civilização? Mais ou menos, Abaré, né? Porque a civilização não era para ser assim. O Abaré é um personagem que vive na zona rural, né? Isso no campo, né? E a civilização é o local que se relaciona à cidade, né? E aí ele ficou assim, vale, isso é a civilização, é desse jeito, com essa poluição, né? Ele ficou admirado, né? E aí temos aquelas perguntinhas para início de capítulo, né? Que ele faz a primeira pergunta. Ele fala o seguinte: descreva onde Abaré e Cecília se encontram. E aí, onde é que eles se encontram? Eles estão numa cidade, né? Estão na cidade. Eles se encontram em uma cidade grande, né? Na cidade grande tem produção industrial, né? E muita circulação de carro, pessoas, caminhões, né? Em vias. E também tem muitas construções, né? Isso é. Quais tipos de poluição você identifica? Quais são as poluições que você identifica nessa imagem? Temos aí a poluição da água, né? Muito lixo na água. E essa poluição, como é o nome dela? Olha essa fumaça saindo dessa indústria. Poluição do ar, né? Isso? Exatamente. E aí, gente, se vocês observarem, isso daí é um rio. E tem o matinho aqui, tem a margem do rio, que a gente já estudou, uma margem do rio e a outra margem direita e esquerda. E esses matinhos que ficam nessas margens, nós chamamos ele de mata ciliar, tá certo? Ok? Porque Abaré pergunta se eles chegaram à civilização. Por que você acha que Abaré fez essa pergunta? O que você acha? Eu acho que Abaré achou antes que a civilização era um lugar mais avançado, né? Que as pessoas não agiriam desse jeito, jogando lixo na rua, não é isso? Acho que por isso que ele ficou espantado. Explica a resposta de Cecília para a pergunta de Abaré. A Cecília, ela não sabia nem o que responder para o Abaré, não é isso? Tanto que ela respondeu mais ou menos, né?
Por quê? Porque os ditos civilizados não conservam os recursos naturais de onde vivem, né? Porque a civilização era para proteger os recursos naturais, mas ao contrário, faz destruir. O povo do campo, eles protegem mais, cuidam mais da natureza do que o povo civilizado que moram na cidade, não é isso? Triste realidade das cidades grandes, né? Tem mais produção de lixo, não é isso? Então, os problemas nas cidades. Os problemas ambientais estão presentes tanto no campo como na cidade. Sua existência está relacionada com as formas de produzir mercadorias e a geração de resíduos que causam muitos danos ao meio ambiente, né? Quanto mais a população cresce, mais vai aumentando a poluição e a sujeira nos rios, nas ruas, não é isso? E isso traz muitos problemas. Temos também os problemas com o trânsito de veículos, né? É comum identificar nas grandes e médias cidades o problema com transporte. O aumento de veículos nas vias é muito visível a cada ano que passa. São vários problemas gerados pelo uso do transporte individuais, entre eles congestionamento, acidentes, aumento da poluição do ar, verdade? Temos muito engarrafamento nas grandes cidades, não é isso? E aí nós temos a Keiko, né, e o Vitor. Keiko, você sabia que a maioria dos carros queimam combustível, que elimina muito gás carbônico para que os veículos possam funcionar? Puxa, imagine como deve ficar o ar de uma cidade com milhares de carros circulando ao mesmo tempo. Verdade? Muitos carros na rua, né? Muitos meios de transporte em uma cidade, né? Naquele momento que estão congestionados, estão liberando esse gás, né? E esse gás carbônico que os motores liberam, esse combustível, né? Gera o quê? Poluição, né? No ar, certo? E aí nós temos a poluição, né? Nós temos aí o congestionamento. Observe essa imagem no seu livro, nesse trânsito aí, né? Em São Paulo. Observe na imagem que grande parte dos veículos são carros. Esses problemas poderiam ser resolvidos com investimento em transporte público que garantisse o deslocamento dos trabalhadores dos bairros que moram ou estudam para os seus empregos ou escola. Para isso, o poder público precisa investir na qualidade dos transportes e disponibilizar trajetos que atendam às necessidades das pessoas com horários bem variados, é verdade. As pessoas, elas não andam muito de transporte público porque demora, porque é lotado. E aí é melhor ter o seu próprio transporte, né, para que você chegue mais rápido no seu local de trabalho, na escola. Mas até está ficando impossível. Olha só, por causa do engarrafamento. Como alternativa para diminuir o tempo gasto nos congestionamentos, muitos prefeitos e vereadores de municípios brasileiros aprovaram projetos que destinam uma via exclusiva para os transportes públicos coletivos. É verdade. Aqui em Fortaleza tem várias vias que é exclusiva, né, à mão para os ônibus, né? Isso é muito importante. Essas vias são chamadas corredores de ônibus. Geralmente estão liberadas de automóveis particulares e são usadas prioritariamente pelos ônibus, que têm capacidade de carregar mais pessoas a um custo ambiental e social mais baixo, certo? E aí nós temos as imagens, né, de vias aí, ó, que é só para ônibus, tá certo? Fortaleza tem vias, né, que é só para ônibus, faixa exclusiva para ônibus. Separar um trecho das ruas e avenida para que somente os ônibus circulem é uma tentativa de dar agilidade para a circulação do transporte público, tornando mais eficiente, né? Então, Fortaleza já tem essas vias únicas para os ônibus, também tem ruas que foram alargadas, na verdade, para que possa circular os carros, para que evite o congestionamento que a gente está vendo aí, tá bom? Em outras grandes cidades, tá certo? Outros problemas
comuns nas grandes cidades. Quais são? Vamos ver, observe aí essa imagem. Observamos que muita frequência nesse caso, nas pequenas e médias e grandes cidades, é a falta de planejamento e investimento em saneamento básico. Chamamos de saneamento básico os serviços de fornecimento de água potável, tratamento de esgoto, coleta e disposição de resíduos, limpeza de rios, valas, entre outros serviços que envolvem a nossa saúde mental, física e ambiental. Esses serviços são realizados por empresas públicas ou empresas que prestam serviço para o município, para o estado ou para o poder público federal. O saneamento básico, de forma geral, protege-nos da proliferação de doenças e do mau cheiro garantindo o tratamento da água que ingerimos e que utilizamos para manter nossa saúde e higiene. No Brasil, mais da metade dos domicílios não tem acesso à coleta de esgoto. Isso quer dizer que milhões de famílias ou depositam os dejetos em fossas ou lançam-nos diretamente nos rios. Esses rios desaguarão em outros rios e no mar, comprometendo a vida animal, vegetal e humana. Com essa situação, você percebe que o problema ambiental é também social. Por isso, os governos precisam ter planejamento e ação que envolva melhor a distribuição de riquezas, diminuição da pobreza, garantia e acesso facilitado à moradia, principalmente para as famílias mais carentes. Então, o problema aí da poluição não é só problema governamental, é problema social, né? Todos nós também temos a nossa participação na poluição. Quando você vai chupar uma bala, né, um bombom, você naquele momento que você vai chupar, que você descasca o seu bombonzinho, desenrola ele, joga o papelzinho no chão, naquele momento você também está contribuindo para a poluição do solo, não é isso? E aquele papelzinho do bombom, ele não fica aí, ele é arrastado para os rios, para os mares, não é isso? Então, todos nós geramos lixo, todos. Desde quando a gente nasce, a gente já está gerando lixo, tá certo? As crianças também geram lixo. Você vai no banheiro, você está gerando lixo, tá certo? Então, nós também temos nossa participação, tá certo? Né? Nessa situação, tá bom? Observe aí essa imagem de esgoto, né? Sendo lançado, né? E essa água aí, esse esgoto, com certeza ele vai para um rio ou para os mares, tá bom? Agora vamos praticar, tá bom? Na escrita, certo? A atividade está na página 36, tá bom, meus amores? E 38, tá bom? Vamos lá, a tia Vânia vai explicar. Assinale os tipos de transporte terrestre que geralmente predominam nas grandes cidades. E aí tem carros, charretes, aviões, bicicletas, motocicletas, ônibus e caminhões, certo? Aí você vai marcar aí quais são os que predominam dentro de uma grande cidade. Meu, seu, nosso. Estudos apontam que, como as cidades possuem uma grande concentração de poluição, esses problemas têm prejudicado a saúde dos seus habitantes. Aí você vai responder. Quais problemas podemos encontrar associados ao trânsito nas áreas urbanas? Quais impactos na saúde humana eles podem causar? Quais são os problemas? Escreva aí. Desenhe no espaço abaixo uma forma de solucionar algum desses problemas. Depois que você escrever aí os problemas, né? Um exemplo, né? Um desses problemas que a gente já viu aí no texto, o aumento da poluição do ar, né, poluição sonora, congestionamento, né, com o trânsito. Só alguns exemplos para você ter um norte para responder a questão 1, tá certo? Depois você vai desenhar o espaço abaixo, certo? Uma forma de solucionar esses problemas. Vai dar a sua ideia fazendo um desenho, tá certo? Como poderia ser feito para solucionar esses problemas, né? E aí, na página 38, continuando a atividade, a primeira perguntinha, o que é saneamento básico? Você vai lá no texto que a tia Vânia acabou de explicar, faz uma releitura para você se lembrar e vai escrever de acordo com o que está lá. 2, de quem é a responsabilidade do saneamento básico? É sua,
é do poder público, é federal ou é estadual? Lá no texto se refere, tá certo? 3. Qual é a importância desses serviços para as pessoas que vivem nas cidades? As pessoas que moram nas cidades, qual a importância do serviço de saneamento básico? Protege, né, contra doenças, também maus cheiros, né? Isso que a gente viu lá no texto. Você pode até ler no texto dessa questão, o texto da página 37, que vai falar sobre o saneamento básico, tá bom? 4. Por que podemos afirmar que o problema ambiental também pode ser social? Por que você acha? Aí você vai dar a sua opinião, tá certo? Mas lá no texto também fala sobre isso, certo? Que o problema ambiental também é social. Aí você vai lá no texto, tá bom? E aí você responde, tá certo? De acordo com o que tem lá no texto. Tá bom, meus amores? Essa é a nossa atividade de hoje. Até amanhã. Beijo!